Dando sequência à questão 4. A questão 4 diz assim: a relação entre relevo, clima, ocupação humana e usos da terra. Cite um exemplo na Europa dessa relação que se caracteriza por baixa densidade demográfica e solo improdutivo. Nós estamos falando dos países mais ao norte da Europa. Nesse país mais ao norte da Europa há uma baixa ocupação humana, como mostra o mapa aí que fala da ocupação humana. E isso muito em função do clima, que é muito mais rigoroso e aí dificulta a ocupação. No entanto, há um favorecimento no aparecimento de determinados recursos minerais e energéticos, que são bastante explorados. Então, por mais que o clima seja rigoroso, que dificulta a presença humana, que tem dificuldade de, por exemplo, de cultivo de determinados alimentos, ainda assim você tem ocupação nesse espaço geográfico em função dos recursos minerais e energéticos que são bastante explorados nessa parte da Europa, essa parte norte europeia. A questão 5 é bastante curiosa, que ela diz o seguinte, ó: imagine que um conjunto de cientistas interessados em estudar as regiões naturais da Europa tenha se dividido em dois grupos, grupos A e grupo B. O primeiro montou estações de pesquisa em terra e o segundo organizou bases de estudo em navios ancorados. Observe agora o mapa que está sendo postado que ilustra essa divisão e responda as seguintes questões. Primeira questão: que bases de estudo estão entre os limites naturais da Europa e da Ásia? As bases que estão entre a Europa e a Ásia são as bases 5 e 6, como o mapa está mostrando aí agora para nós. A 6 fica aí na região do Cáucaso, é um conjunto de montanhas, a gente já citou esse conjunto de montanhas numa outra questão anterior. E a base 5 fica aí próximo do Mar Negro, né? Então são as duas bases que estão colocadas entre os números 5 e 6. A questão B. A estação de pesquisa número 4 localiza-se no vale de um importante rio europeu, que tem sua foz, onde está a base de estudo número 6. Que rio é esse e qual é a sua importância? O rio que nós estamos falando é o rio Danúbio. Ele nasce na Alemanha e atravessa 8 países, ou seja, ele integra 8 países europeus. E passa por inúmeras capitais, são pelo menos 4 capitais: Viena, na Áustria, Bratislava, na Eslováquia, Belgrado, na Sérvia e Budapeste, na Hungria. E ele é um rio de grande importância, por quê? Porque ele permite a integração entre esses 8 países, entre essas 4 capitais, e permite que as embarcações passem pelo Mar Negro, consigam chegar no Mar Mediterrâneo, e uma vez chegando no Mar Mediterrâneo, elas podem tanto acessar o Oceano Índico e depois o Oceano Pacífico, ou até mesmo o Oceano Atlântico. Então, é o ponto de comunicação, de transporte de pessoas, mercadorias, valores e informações através dessa região bastante desenvolvida, que é o centro da Europa, e atravessando esses 8 países e essas 4 capitais já citadas. A terceira e última pergunta das 5, ela diz o seguinte, ó: em que meio natural europeu se encontram as estações de pesquisa 1, 2 e 3? A estação de pesquisa 1, ela se encontra na Europa do Sul, ali na região dos Alpes suíços. A 2, ela também se encontra na Europa do Sul, só que na região das planícies e dos planaltos mediterrâneos, e em território espanhol também. E a 3 se encontra na Europa oceânica, que é aquela região do domínio das planícies, em terras dos Países Baixos e na Alemanha, nessa região mais próxima à região dos Países Baixos, que seria mais norte da Europa. Aí.